Irmãos queridos, graças, estamos reunidos e graças os corações têm sido aquecidos. Nós também estamos muito animados com a exposição desse livro pequenino. E hoje Jonas, capítulo 3. Por favor. Obadias, Jonas, Miqueias, Oséias, Joel, Amós. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Pode deixar marcado aí, e eu vou ler o texto e peço que os irmãos acompanhem reverentemente. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos orar de novo. Senhor Deus, que não seja a retórica do pregador, mas que seja a obra do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, não estamos num clube social, mas estamos como povo do Senhor, reunido no pasto do Senhor. Queremos que a Tua vara e o Teu cajado nos consolem, mas queremos também, ó Deus, que a vara nos discipline se necessário for, e queremos, ó Deus, que ao final desse culto nós voltemos para casa, com a certeza que passamos um tempo aos pés do Supremo Pastor, o Senhor Jesus. Queremos ter a certeza que Ele veio aqui e falou ao nosso coração. Queremos, ó Deus, que haja renovação de mente, conversão, que haja quebrantamento, que os maridos se convertam às esposas, as esposas aos maridos, os filhos aos pais, os pais aos filhos, os irmãos aos irmãos, mas sobretudo, ó Deus, que haja conversão diante do Senhor. E aonde essa mensagem chegar, gravada, enviada pelos meios de tecnologia, que sejam bênção, que sejam, ó Deus, esses meios usados pelo Senhor, também para a salvação de muitos. Nós te agradecemos pelo privilégio de termos voltado, porque alguns, ó Deus, jamais tornarão a ver o Santo Templo. Tem misericórdia, ó Deus, das famílias enlutadas, do primeiro índio pastor brasileiro, ó Deus. Consola aquela tribo, consola, Senhor, tantos na missão que estão doentes. Guarda, Senhor, os teus servos ali. Continua restabelecendo o presbítero Jaime, ó Deus. Continua restabelecendo o Jader e o Guilherme, Janaína e o Rony. Continue restabelecendo, Senhor, o Danielzinho. Nessa semana, o Senhor nos permitiu vê-lo de roupinha nova, Senhor. Ele completou 2 meses. Senhor nosso Deus, nos permita ver. Nos permita ver. Neve prevista para São Paulo. Deus, os sinais estão aí.
Mas esse não é o fim. É mister que tudo isso se cumpra e que o Senhor venha. Então vem mesmo, Senhor Jesus, Maranata, mas vem hoje estar conosco como teu povo. Em um nome teu mesmo é que nós oramos. Amém. Irmãos, será que sou apenas eu? Eu quero confessar algumas dificuldades, sabe? Além das 2 graduações, eu comecei outros 3 cursos superiores que deixei. Comecei a tocar violão, comecei a tocar pistão, quis tocar órgão, quis tocar piano. Já pensei em deixar o trabalho no banco, já pensei em deixar o trabalho na Visa, já pensei em deixar o ministério, já pensei em deixar o casamento, já pensei em deixar os filhos e até a vida. A nossa fé bíblica reformada, ela crê que a tendência do homem decaído é não terminar nada do que começou. Então, a marca explícita do pecado é abandonar tudo que você começa. Do outro lado, a marca do salvo é perseverar. Perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Tem persistência, aquele que insiste e não desiste. Por favor, dentro do seu coração agora, quantas coisas você já desistiu na vida? Mas mais uma coisinha. O que você está pensando em desistir agora? Do que você está pensando em desistir agora? Irmãos queridos, esse livro está tratando conosco. Quem diria, né? Jonas. Jonas não é um tratado sobre grandes peixes, cetáceos, nem de como um grande peixe engole um homem e ele sobrevive. E nós desviamos o foco desse livro tantas vezes, mas o foco desse livro é o que Deus quer da minha vida. Sim, Deus está nos dizendo, eu quero obediência pelo capítulo 1. Eu quero arrependimento pelo capítulo 2. Irmãos, Deus quer obediência, por quê? Porque você é desobediente. Só por isso. Deus está dizendo, eu quero que você se torne obediente, porque você é desobediente. Porque você tem que lutar muito para se submeter. Submissão, né? As mulheres que o digam. A sua tendência é querer quando você quer, do jeito que você quer e da forma que você quer, senão também não quero. Irmãos, Deus quer arrependimento. Por quê? Porque você vai pecar. Porque todos pecam. Logo, o ponto não é quem peca mais, mas o ponto na igreja de Cristo é quem se arrepende mais e não volta mais ali naquele pecado. E agora, segundo o livro de Jonas, Deus nos dirá o que eu quero da sua vida. O tema dessa meditação é: persevere sempre, creia sempre e recomece sempre. Então, por Jonas 3, Deus vai nos dizer: persevere, creia e recomece sempre. Por quê? Porque você vai cair. Porque você vai cair. Você não deveria, mas uma vez que você vai desobedecer e que você vai se arrepender, uma vez que você não vai desistir, você terá que ser tenaz. Você já ouviu ultimamente a palavra resiliência? Irmãos, cristianismo não é para gente mole. Eu tenho uma dó quando os nossos jovens vão para a universidade e ouvem um incauto dizer que toda religião é ópio do povo. Você pode pegar a religião aí como muleta, aqui se você quiser, fica à vontade, mas cristianismo não. Cristianismo não é para gente mole, não. Deus tem dito constantemente: ser forte e corajoso, levanta daí e anda. Então, irmãos, veja se a luta não é assim, para você não desistir. Se caiu, levanta, bate a poeira e vai em frente. Então veja se não é assim, por Apocalipse 3:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós,
para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer receber a coroa da vida? Persevere. Sê fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, a desistência é uma marca tão crassa nossa, tão amarga nossa, que a confissão de fé dedica um capítulo à perseverança dos santos. O capítulo 17, irmãos, dando aquela resumida, né? Que preciosidade! Os símbolos de fé do ser presbiteriano do Brasil. Diz assim o primeiro parágrafo: os que Deus aceitou em seu bem-amado, então início de conversa, não é você que aceita Jesus. O que Deus aceitou no seu bem-amado, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Então é o seguinte: se Cristo começou a boa obra, diz o apóstolo Paulo, eu estou convicto de que ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Então não é se você escolheu, não é se você quis, é se Deus te aceitou no bem-amado, o Deus que começou a obra vai concluir a obra na sua vida. Segundo, essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição. Então, meu irmão, minha irmã querida, você vai perseverar até o último dia, porque isso não depende de você. Isso depende do Deus soberano que começou uma obra em você. A garantia não é você, mas é o Deus soberano que age na sua vida. Terceiro parágrafo. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo veem a ser privados das suas graças e confortos, têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então, irmãos, existe um Deus soberano e existe um homem responsável. Faça suas escolhas, sabendo que você responderá às consequências delas. Quem perseverar obedientemente, a saudade do seu Jaime, né? E de vez em quando eu lembro da Warner, lembro. Se quiserdes e me ouvirdes, mas se não quiserdes e fordes rebeldes. Então é o seguinte, faça a sua escolha. Decair da graça você não vai. Mas se você quiser usufruir do melhor dessa terra, obedeça ao Senhor. A escolha é sua. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe até aqui hoje para dizer ao seu coração, persevere, creia e recomece sempre. Em primeiro lugar, sem queimar etapas. Versos 1 e 2. Vamos ler juntos, por favor. 3, 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Até aí. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Não há como queimar etapas. Jonas teve que voltar lá e recomeçar de onde deveria ter feito logo no princípio. Se tivesse obedecido, não tinha estômago de peixe, não tinha colocado a vida dos marinheiros em perigo, não teria perdido tanto tempo e ter causado tanto prejuízo a si mesmo e às pessoas do entorno. Então é sempre assim. Mas o quanto você é como Jonas, então? Então, irmãos, nós estamos aqui para descer a língua do Jonas, né? Porque é fácil. Jonas, ô bichinho miserável, né? Mas a questão é o quanto. Meu irmão, minha irmã querida, você é miserável. Você já quis tomar atalhos? Aqui, eu vou comprar um diploma de curso superior, né? Eu vou colar na escola. Então, meu irmão, eu tenho algo para te dizer hoje.
Ninguém contrata ninguém mais por currículo. Hoje se contrata por competência. Você tem que saber fazer. Não adianta estar escrito no currículo, eu sei fazer, então senta aqui e faz para mim. Então, irmãos, por favor, seria tão mais fácil, mas não adianta comprar algo que diz que você sabe. Você tem que saber. Os cristãos devem ser bem preparados, competentes, para dar o melhor para Deus em tudo. Mas isso não significa que você tem que ter graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, mestrado. Não. Se Deus te chamou para ser um bom técnico, seja o melhor técnico naquilo que você faz, e você vai ser bem-sucedido, e você vai louvar a Deus sem um curso superior. Mas se Deus te chamou para ser um acadêmico, seja um ótimo acadêmico, seja um ótimo doutor, porque os melhores doutores têm sido chamados por Deus para glorificá-lo sobretudo nos últimos tempos. Bom, irmãos, por favor, o que você tem sido chamado a fazer e que não tem persistido, ou se empenhado para ir em frente com o melhor? Alguns irmãos nessa igreja têm pós-doutorado. Pergunta para eles quantas noites em claro. Perguntem para eles quantas dificuldades. Existem irmãos nessa igreja que são excelentes técnicos. Perguntem para eles quantas horas de experiência eles têm. Agora, nada nessa vida vem de graça. E o que vier de graça, a não ser a graça soberana de Deus, desconfie dela. Tá? Quanto mais tempo nós demorarmos para cumprir os passos, começando do primeiro passo correto, mais tempo demorará para cumprirmos a nossa missão e para alcançarmos os nossos objetivos. Não crie atalhos. Gênesis 15:13 diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ou seja, a descendência de Abraão ficou marcando o passo por 430 anos, porque foram desobedientes. Irmãos, quando nós olhamos a linha reta que o povo deveria ter usado para atravessar o deserto, sabe com quantos dias o povo venceria o deserto? 40 dias. 40 anos. Poxa, que coisa, hein? Eles foram levados 40 anos para aprender a se arrepender, para aprender de onde começar, pela obediência. Ou você vai recomeçar crendo que é melhor obedecer agora, se arrependendo com aquilo que nós aprendemos no sermão passado, ou você ficará rodando em círculos, batendo a cabeça a vida toda. Por favor, você conhece pessoas que nunca foram para frente? Você conhece gente que vive, rodando, e não sai do lugar marcando o passo? Conhece gente assim? Mas só uma perguntinha, só nós dois. Sua vida está assim? Sua vida está assim? Por que isso é tão importante? Voltar ao princípio. Voltar ao princípio é saber o que Deus quer da minha vida. Deus quer que eu persevere. Persevere em fazer o que é correto. Persevere na obediência. E quando eu recomeçar, então, eu vou começar pelo melhor. Agora, Senhor, eu aprendi, eu não estou à procura de grandes coisas mais. Eu aprendi a calar e sossegar a minha alma. Assim como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Senhor, eu quero fazer na minha vida aquilo que o Senhor quer. Cansei de dar cabeçada. Mas existem pessoas que têm um propósito de Deus na vida deles. E o sujeito continua querendo fazer do jeito dele. Bom, recomece para obedecer a Deus. Recomece para obedecer. Se Jonas tivesse ouvido da primeira vez, irmãos, ele não teria feito o atalho do Guedes, né? Vocês já pensaram quantos dias demorou Jonas? Qual foi o tamanho da distância que ele andou a mais? Ontem o presbítero Ricardo demorou apenas 14 horas para poder chegar em Montes Claros. 14 horas. Uma carreta tombou na estrada,
ele teve que fazer um atalho. E o atalho foi um negócio fabuloso. Quando nós começamos a ler aqui, eu ri sozinho, sabe? Então, o presbítero pegou um atalho. Demorou 14 horas para chegar. Eu quero aprender esse atalho, viu, irmãos? Que eu nunca vou passar por ele. Jovem, meu irmão, não queira atalhos. Senhor, por aonde eu tenho que passar? Dizem que um jovem bem intencionado, né? Sabe aquelas lagartas de coco, aquelas grandonas assim? Ah, que beleza, né? Aquelas grandonas assim. Aquilo vira um casulo bonito, né? E a bichinha está lá dentro fazendo força para poder romper aquele negócio. Aí o rapaz chegou e falou assim, vou dar uma ajudinha aqui. Pegou e cortou o casulo e deixou, né? A borboleta e aquele bicho todo desengonçado e não voava de jeito nenhum. Mas ela realmente jamais voaria, porque o esforço para poder romper o casulo faria com que uma seiva entrasse pelo esqueleto das asas e firmasse. Como ela nunca fez o esforço, ela jamais voaria. Seria aquela coisa esquisita no chão. Não queira ajudar, não queira queimar etapas, não funciona. E mesmo que seja mais difícil, encare as etapas, senão, na melhor das hipóteses, você vai ter que voltar tudo para recomeçar do começo. Na pior das hipóteses, não tem mais volta. Irmãos, ontem eu perdi um amigo. A primeira regional que assumi em Vitória, Renato era um dos colaboradores. Espirituoso, alegre, um sujeito, gente boa demais. Mas o Renato era a pessoa mais improvável do mundo para se converter. E o Renato converteu, irmãos, depois de ter perdido o fígado. Nos últimos quase 3 anos, eu recebia mensagens do Renato todos os dias de manhã. Eu vi o Renato tocando violão na igreja do Senhor, cantando louvores. E ontem, mesmo sendo o segundo da fila, mesmo tendo o irmão, um dos melhores médicos do estado onde ele foi atendido, ele morreu. Então, irmãos, eu dei graças porque a notícia podia ser muito pior. Renato podia não ter se convertido. Mas, às vezes, quando nós convertemos e queremos voltar atrás, na melhor das hipóteses, nós vamos ter que voltar lá do começo aonde deveríamos ter começado. E, na pior das hipóteses, não vai ter mais jeito. Por favor, meu irmão, persevere, creia e recomece, sem queimar etapas. Em segundo lugar, persevere, creia e recomece sempre, crendo no Deus da segunda chance. Você pode ler comigo os versos de 3 a 9? Os versos de 3 a 9, leiamos, por favor. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e revestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Até aí.
No verso 3:1 nós lemos: veio a palavra do Senhor segunda vez. Se Jonas tivesse ouvido da primeira, Deus não teria que ter ordenado a segunda. O comentarista diz assim: mas, graças a Deus por Cristo Jesus, que nós servimos ao Deus da segunda chance. Irmão, se o evangelho não fosse a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a décima, a gente podia ir embora. Graças, porque nós servimos ao Deus da segunda chance. Você veio aqui para ouvir Deus lhe dizer ao coração, então: eu tenho para você uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Vamos recomeçar. A questão não é quantas vezes você cai. A questão é não desistir de começar, recomeçar, levantar e ir em frente. Verso 3b a 9. Nínive era uma cidade muito grande. Por que eu posso dizer isso? Porque demoraria 3 dias para que Jonas percorresse toda aquela cidade, com 12 horas de caminhada, atingindo 120 quilômetros. Um homem adulto caminhando 12 horas por dia, ele demoraria 3 dias inteiros para percorrer Nínive. Era uma grande cidade. Em segundo lugar, porque a própria palavra o diz. Verso 4:11, a Escritura vai dizer que havia naquela cidade 120 mil pessoas. Era uma big de uma cidade. Porém, irmãos, Jonas pregou com entusiasmo aqui, ou a palavra que Jonas pregava foi poderosa porque era desígnio de Deus? Irmãos, isso aqui é tremendo, né? Às vezes o pastor fala assim: nossa, você viu que palavra que eu preguei? Eu gosto muito dessa história, né? O pastor estava namorando o juiz da cidade. Aí o pastor falou assim: vou preparar um sermão das palavras mais difíceis, e no dia que o juiz vier na igreja, eu prego esse sermão, o juiz converte, vocês vão ver. E dito e feito, o juiz veio. O pastor olhou e falou assim: é hoje. E o pastor foi, pregou o sermão, e o juiz converteu. Passado 3 meses, né? Está lá na casa do juiz, e aí o pastor, né? Não cabia nem dentro do paletó, reverendo. Aí o pastor chegou para o juiz e falou assim: o que mais te tocou naquele dia que eu preguei meu sermão? Aí o juiz falou assim: pastor, quero pedir ao senhor, não sei nem o que o senhor pregou. Oh, mas como? O senhor converteu? É. O senhor sabe aquela mulher que estava sentada do meu lado? Sei, sim. A senhora que é a zeladora da igreja? É. Pois é, aquela mulher chegou no meu ouvido e falou assim: doutor, você tem que converter, senão você vai para o inferno, viu? E eu não tive paz durante o culto inteiro. Na hora que o senhor fez aquele apelo lá, eu falei assim: eu tenho que entregar minha vida para o Senhor Jesus. Então, às vezes, o pastor está achando que ele é a última bolacha do pacotinho. Rapaz, Deus usa até uma mula. Quem é que foi responsável aqui pela conversão de Nínive? O miserável do Jonas foi pregar numa língua estranha, entre os dentes. O que ele tinha que fazer em 3 dias, ele faz em 1 dia, e Deus converte a cidade inteira. Foi por obra de Jonas, né? Foi, claro que foi. A palavra foi poderosa porque o homem dele estava com gás, ou porque a palavra é infrustrável nos desígnios para o qual Deus a designou? Ah, irmãos, quantos crentes que se convertessem 120 mil seriam igual Rubinho Barrichello, né? Para alguns aqui isso não é texto, não. Mas para a nossa turma aqui que lembra do Rubinho Barrichello, no dia que ele ganhava uma, rapaz, o cara chorava, ele plantava bananeira, dava cambalhota, né? Então, Jonas ficou como com esses 120 mil? Ele ficou irritado e desmotivado. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa é a palavra. Imagina só, quanta pedagogia, quanta psicologia tem nessa palavra de Jonas, né? Jonas pregou isso. E aí o comentarista diz que todas as vezes que a Bíblia citar 40 é um número de período de provação. Então Jonas está anunciando juízo. Perceba a obra que Deus fez pela vontade dele. E quando a obra de Deus se fizer, irmãos, se faz primeiramente porque é partindo dele. Não ache que a obra se fez porque você não. Tenha humildade para poder dizer: Senhor, a despeito de mim, o Senhor fez mesmo. Então,
Quanto tempo será que Jonas atrasou o que deveria ter feito? Quanto tempo? Meses. Lembram do James, o Jonas moderno, que depois de vomitado pelo peixe, ele lutou pela vida 1 mês antes de poder começar a falar de novo? O verso de número 8, irmãos, nos mostra as razões pelas quais Jonas não queria pregar àquele povo. Dê uma olhada no verso de número 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eles eram violentos, eles andavam longe do caminho do Senhor. Irmãos, há pouco eu disse que muitos crentes se regozijariam com 120 mil convertidos. Mas será que muitos mesmo se regozijariam? Ou, por acaso, você, de novo, é como um Jonas? Vou explicar. No último batismo e pública profissão de fé que houve nessa igreja, qual foi a alegria que você teve com isso? No último batismo e pública profissão de fé, há 60 dias atrás, nessa igreja, qual foi a festa que você fez por uma pessoa convertida no tempo de pandemia? Irmãos, via de regra, nós queremos que as pessoas se convertam, as boas. Via de regra, nós queremos pregar, você vai chegar com a Bíblia, a pessoa vai falar assim: nossa, que alegria, que bom que você chegou. Nossa, eu precisava ouvir o Evangelho. Nós queremos que as pessoas sejam assim, não é? Pois é. Todavia, pregar o Evangelho significa você encarar um ninivita pela frente. Para pregar o Evangelho, você vai encontrar um mau, um violento, um drogado, um pervertido. É isso que você vai achar pela frente. Você não vai achar gente boa para poder ouvir o Evangelho, não. Aliás, o Evangelho é para gente perdida. Os sãos não precisam de médico. Meu irmão, minha irmã, o quanto você é Jonas? Obedeça, se arrependa, volte ao princípio. Vá pregar para os fedorentos e para os indignos. Aqueles que jogam a marmita no chão. Deixa eu explicar. Nós temos um irmão nessa igreja que está distribuindo cobertor, marmita, cesta básica. E na primeira sexta-feira, depois, como membro dessa igreja, ele chegou levando marmitas, né? E aí, um dos caras que recebeu, abriu a marmita e falou assim: é isso aqui que você tem para mim? Virou a marmita, jogou no chão, pisou em cima e saiu andando. É para esses irmãos, é para esses ninivitas que Deus nos chamou a falar. Eu amo você, eu perdoo os seus pecados. Foi para esses que Jonas foi chamado pela segunda vez, tendo a segunda chance de ver o que faz a palavra de Deus. Nós somos salvos pela fé mediante a graça, ou pela graça mediante a fé. Não por boas obras, mas uma vez que fomos salvos para as boas obras. Nenhum dos planos eternos de Deus pode ser frustrado. O verso 5 diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Quem é que acreditaria que os ninivitas acreditariam em um Deus que fosse diferente deles? Me explica. E aí você chega para uma pessoa, como eu acabei de contar aqui, você fala assim: olha, a pessoa mais improvável, né, foi aquela que foi alcançada pelo Evangelho. Irmãos, quando você for fazer a obra, meu irmão querido, você não tem condições, você vai receber a palavra para ministrá-la a quem é indigno, e é isso mesmo. Porque a obra se fará a despeito de quem prega e a despeito de quem ouve. É pela soberania de Deus. A nossa doutrina não diz que nós temos que converter ninguém, mas misteriosamente Deus manda homens pregar para homens. Evangelho é um mendigo dizer a outro mendigo aonde encontrar pão. Como é que é 2 Crônicas 7,14 mesmo? Se o meu povo, que se chama, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então dos céus perdoarei os seus.
Se houver quebrantamento, vai haver salvação. Ah, meu irmão, faça. O Deus da segunda chance. O Deus que diz assim, vai. E ainda que seja a segunda, que seja a 20ª, se nós voltarmos ao princípio, se nós recomeçarmos e deixarmos tudo como nós queremos e falarmos assim, Senhor, agora está bom, agora eu vou fazer do jeito que o Senhor quer. E aí, Deus vai fazer muito mais do que nós pensamos ou do que nós pedimos. Persevere sempre, creia sempre, recomece sempre. Em terceiro e último lugar, o Deus que se arrepende não se arrepende. Verso de número 10. Vamos ler, por favor, verso de número 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Irmãos, época de pandemia, Netflix está barato, Prime Video está barato, né? Um monte de filme aí à disposição, mas de vez em quando você assiste um filme desse, olha, é tanto sangue, tanto pedaço que, vou falar, viu, é difícil limpar a sala depois, né? E todos esses filmes incitam violência. E aí você está estressado porque você, o dia inteiro, aí no dia que você fala, na hora você fala assim, eu vou assistir um negócio ali para dar uma aliviada. Aí você assiste um filme desse. Beleza, né? Espetáculo, juntou uma coisa com a outra. Pelo texto, Nínive era uma das cidades maiores do mundo antigo e todos se humilharam até o rei, verso de número 6. Lembram do arrependimento que Deus quer de todos, até do crente Jonas, e de você que é um crente, uma crente? Jonas se arrependeu e viveu. Nínive se arrependeu e viveu. Irmãos, eu estou animado. Marque Jonas e volte um cadiquinho aí em Ezequiel capítulo 18. Marque Jonas, Ezequiel capítulo 18. E se isso não tiver marcado na sua Bíblia, eu gostaria que você marcasse, viu, meu irmão? Ezequiel 18, o capítulo inteiro, mas nós vamos ler só dos versos de 20 até 22. Ezequiel capítulo 18, os versos de 20 até 22. Irmãos, como se estivéssemos comendo uma coisa muito gostosa, que tem que comer devagarzinho para não acabar logo, vamos ler esses versos assim, degustando. Perfeito? Ezequiel 18, de 20 até o 22. Devagarzinho, vamos lá. A alma que pecar, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, mas se o perverso de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele pela justiça. Até aí. Próxima vez que você ouvir alguém falando em maldição hereditária, chega a me dar urticária. Chega a me dar urticária um troço desse. A Escritura diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai leva a iniquidade do filho. Então é o seguinte, irmãos, quem peca dá conta dos seus pecados. Aliás, se você tiver que dar conta dos seus pecados, ou Cristo te salva. Bom, então, se você quiser crer em maldição hereditária, meu irmão, minha irmã, se você quiser crer em maldição hereditária, significa que você vai ter que crer que você vai ter que responder, além dos seus pecados, pelos pecados dos outros, de um monte de gente na família. Então você não dá conta nem do seu. Então, se você quiser acreditar em maldição hereditária, desista de ser cristão e vá embora. Desista. Se você quer crer em heresia, se você acha que você pode dar conta dos seus pecados e de mais de uma parentada inteira, desista, viu? Larga esse troço e vai embora. Então, irmãos, as Escrituras dizem, a alma que pecar, esta morrerá. A perversidade do perverso cairá sobre o perverso. E Deus diz assim,
Se arrepender, certamente viverá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança nenhuma contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. É isso que diz a Escritura. Irmãos, vocês sabem qual é o testemunho que Jesus dá dos ninivitas? Jesus dá testemunho dos ninivitas. E tem gente que diz assim, Jonas também é uma fábula. Bom, Jesus autenticou Jonas como sinal e autentica os ninivitas. Mateus 12:41 está dito assim, ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, irmãos, Jonas foi no meio daquele povo para que aquele povo se arrependesse. Nos versos de 7 a 9, o rei exigiu que os animais expressassem sinais de temor pelo arrependimento do povo, e Deus guardou até os animais. Agora, no verso de número 10, está dito assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Irmãos, Deus se arrepende? Então, peraí. Esse ponto diz assim, persevere sempre, creia sempre, recomece sempre. O Deus que se arrepende não se arrepende. E agora eu tenho que explicar, né? Bom, irmãos, quem se arrepende é porque fez alguma coisa errada. Não é assim? Deus não se arrepende porque Deus não erra. Deus é justo, Deus é perfeito. Então, como é que é isso, pastor? A palavra está dizendo que se arrependeu. Irmãos, existem algumas palavras na Bíblia que elas não conseguem traduzir perfeitamente o que é de Deus. Primeiro, que nós estamos tratando de um ser completamente, infinitamente maior do que nós pensamos e podemos alcançar. Vocês querem exemplo disso? A Bíblia tem figuras como antropopatia. Arrependeu-se. Antropopatia são sentimentos humanos para Deus. Deus se arrependeu. Deus se irou. Mas a ira de Deus é completamente diferente da nossa. Deus amou. Mas o amor de Deus é completamente diferente no sentido de muito maior. Antropomorfismo. Então você coloca a forma humana em Deus. A mão de Deus, a cabeça de Deus, os pés de Deus. Zoomorfismo. O Salmo 91. O que habita sob as asas do Onipotente. Não é assim? Então Deus é uma grande ave que os pintinhos entram. Mas espera aí. João 4, de 21 a 24, está dito que Deus é Espírito e que os seus adoradores o adoram em... Então tá, irmãos, vamos explicar isso. A Bíblia, ela nos dá condições de entender o que nós precisamos a respeito do ser de Deus. Então, quando Deus diz assim, antes eu quero que o perverso se converta dos seus maus caminhos e viva. O mandamento diz assim, eu abençoarei até a 1000ª geração dos que me obedecem e amaldiçoarei até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desobedecem. Deus está querendo dizer o que para você? Por favor, não desobedeça, eu quero te abençoar até 1000. Então, irmãos, esse é o caráter de Deus. O que Deus queria quando Jonas foi pregar lá em Nínive? Deus queria acabar com Nínive ou queria que Nínive se convertesse? Quando o pregador diz do alto do púlpito assim, ou você vai se converter ou você vai para o inferno. Deus está querendo que você vá para o inferno ou que você se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Então, irmãos, Nínive se arrependeu e Deus se arrependeu de destruí-la. Deus quer que as pessoas se arrependam. Jonas, no entanto, continuava de coração duro. Jonas não queria o que os outros tinham recebido. E esse é o ponto do próximo sermão, cena dos próximos capítulos. Darmos para os outros só daquilo que nós recebemos. Jonas paga a passagem para ir do outro lado, clama perdão e a sua vida é poupada. Agora, o povo ninivita ouve a pregação, o povo se arrepende e Jonas não quer que o povo ninivita tenha a mesma segunda chance que ele teve.
Esse Jonas é terrível, né? Vá para casa hoje pensando o quanto você é igualzinho. E aí, irmãos, nós temos que parar, né? O pastor fica afastado do púlpito no dia que pode, desforra, né? E eu tenho que concluir agora. Persevere, creia e recomece sempre. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Irmão, você sabe o que me dá desespero? Desespero é que Jonas era um crente. Jonas era um profeta. E como crente e profeta, ele pregava a palavra de Deus, que é inerrante e autoritativo. Quando eu prego essa palavra, irmãos, fico tranquilo. Deus tem compromisso com essa palavra, Ele vai cumprir essa palavra, passará o céu e a terra, mas não passa um tio e uma vírgula disso aqui. Então eu sei disso. A palavra de Deus não pode ser frustrada. Então, irmãos, por quê? Então, por quê? Por que como crente tem que haver a segunda vez? Por que como crente você não ouve da primeira sem ter que cair para recomeçar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta? Você está fazendo mal para você mesmo. Você está fazendo mal para as pessoas em volta. Mas atenção, hein? O pior não é isso. O pior são aqueles que ficam à beira do caminho. O apóstolo João diz assim: eles estavam conosco, comeram conosco, pareciam dos nossos, mas nunca foram dos nossos. Crente, você não deveria teimar. Mas aqui, teimou, levou cajadada. Volte. O que Deus quer da sua vida? Persevere, meu irmão. Persevere em recomeçar. Não adianta querer fazer o seu caminho, atalhar caminho, achando que vai ser mais rápido e que vai ser possível. Ouça, começar do começo pode ser pleonástico, né? Pleonasmo vicioso, começar do começo. Mas é redundante, meu irmão. Mas é isso mesmo. Comece e recomece do começo. Faça tudo com determinação, perfeição, com honestidade, sendo que para não ter que começar de novo, da onde você deveria. Comece por Deus, pelo princípio de tudo. Deus quer retirar juízo da sua vida, mas para isso você precisa se arrepender, crer que é melhor obedecer, recomeçar e perseverar até o fim. Por favor, você pode ler Jonas 3,6 comigo? Por favor, leia comigo. Jonas 3,6. Chegou? Pano de saco e cinza, irmão, significa profunda humilhação. Imagina um rei com aquela roupa, né, toda, ele veste pano de saco. Quem aqui conhece saco de café, saco de arroz, sabe o que eu estou falando? Então, irmãos, pano de saco e cinza significa humilhação. O pior é quando o sujeito sabe que está errado, Deus está falando que está errado, mas ele fala assim: eu não posso vestir pano de saco e cinza, o que os outros vão pensar de mim? Por favor, não é o que os outros vão pensar de você, mas é o que você sabe que Deus sabe sobre você. Faça o que você tiver que fazer, se humilhe na proporção que você tiver que se humilhar. Senhor, eu quero recomeçar e eu quero perseverar até o fim. Senhor, eu quero pano de saco, eu quero cinza, eu quero uma humilhação na minha vida, porque eu estou preocupado agora só com o que o Senhor quer da minha vida, Senhor. Deus quer se arrepender de te castigar. Deus quer se arrepender de te castigar, de pessoas orgulhosas e impertinentes. Mas você precisa, pessoa orgulhosa e impertinente, se arrepender. Só isso. Deus quer se arrepender, mas você tem que se arrepender. Quer ouvir e recomeçar? Agora pelo correto? Pelo começando da onde deveria ter sido começado lá atrás? Irmão, faça só isso hoje. E tendo aprendido que esse não é só o melhor, mas esse é o caminho, faça isso hoje, mas faça amanhã também, porque amanhã você vai precisar disso aqui. Senhor, eu quero perseverar, porque se não for pelo Senhor, eu não tenho jeito.
O que o Senhor quer da sua vida? Primeiro capítulo de Jonas. O que Deus quer da sua vida? Segundo capítulo. Deus quer da sua vida? Arrependimento. O que Deus quer da sua vida? Terceiro capítulo. Perseverança. O que Deus quer da sua vida? Senhor, me ajuda a obedecer. Senhor, me ajuda a me arrepender. Senhor, me ajuda a perseverar até o fim, porque só assim eu vou receber a coroa da vida. Reverendo, por favor, nos despeça com a oração final e a bênção.